Nós estamos aqui no capítulo 2 e estamos estudando o 13º parágrafo, que é uma pergunta. Até quando nós seremos gênios demolidores? Né? O que significa gênios demolidores? Até quando nós seremos gênios demolidores e perversos? Né? Até quando a humanidade irá se comprazer, né, em destruir, ao invés de se tornar servos leais do Senhor da vida? Né? Em vez de formar um exército de luz, nós temos sido o quê? Soldados dos exércitos da ilusão. Né? Deixando para trás uma retaguarda de túmulos, de milhões de túmulos abertos, sob os aluviões da cinza e do fumo, ou seja, sob os aluviões das guerras, das bombas, das armas. E quem que fez isso? Quem que se comprazeu em ser esse gênio demolidor e perverso por tanto tempo? Né? Quem que deixou para trás essa retaguarda de milhões de túmulos aberta aí sob os aluviões de cinza e fumo? E onde está a misericórdia de Jesus em tudo isso, que não é capaz de solucionar, de equacionar essa equação? Bom, diz-nos Eusébio que debalde Jesus nos exortou a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Né? Ele nos exortou. Mas qual foi o caminho que nós optamos? Nós optamos unicamente pelo caminho do egoísmo, da ambição, da vaidade e da fantasia material, dos prazeres do corpo material, das coisas materiais tão efêmeras, tão passageiras. E o que acontece? Fomos contraindo pesados débitos, nos escravizando aos tristes resultados das nossas próprias obras e permanecendo, deixando-nos ficar indefinidamente nesse círculo vicioso, né, de espinhos, de dores e de sofrimentos. Então, quem é que está reunido nesse grupo? Nós conseguimos reunir mais de 260 seres desses gênios demolidores. Nós conseguimos reunir. Quantos estão aqui interessados em entender? Dá para vocês entenderem o quanto o homem, embora ele tenha boa vontade, ele não quer se enxergar? Esse grupo tem mais de 260 gênios demolidores e perversos do ontem, de outras vidas paralelas, que estiveram presentes nas cruzadas, que estiveram presentes no êxodo de Moisés, que estiveram presentes entre os templários, que estiveram presentes na Inquisição, e que vai. Em vez de formar exércitos de ilusão, a proposta é formar um exército de luz. E nós reunimos muitos desses homens. Quantos cardeais, quantos bispos, quantos papas, quantos templários, né? Quantos reis não estão aqui reunidos entre encarnados e desencarnados? Né? Há 2000 anos que o Cristo vem nos exortando as manifestações de amor do Pai de misericórdia. E há 2000 anos a gente vem renitentemente insistindo no egoísmo, na ambição, na vaidade e nos comprazendo com os prazeres da carne, né? Então, o objetivo desse estudo é de nos trazer esse entendimento. Através da história da humanidade, percorrer, nós estamos fazendo uma viagem muito rápida e muito superficial, porque nós temos outros interesses mais à frente,
mas entender o que levou a esse estado de coisas. Né? Essa questão de divisão, né, de gênero é a coisa mais absurda que tem. O despotismo machista, o despotismo feminista, porque ninguém aqui é homem e ninguém aqui é mulher. Vocês estão macho e fêmea simplesmente para atender uma determinada necessidade. Porque o espírito é luz, ele não tem gênero. Ele é luz, ele é um ser cósmico universal, sem gênero. Ele se manifesta yin ou yang de acordo com as suas necessidades de aprendizado. Então, se há a reencarnação no gênero masculino, é porque é necessário que o espírito aprenda noções de proteção, de subsistência, de força, para que através dessa força ele possa cuidar, proteger, construir. E a mulher, quando ela nasce nesse aspecto feminino, é porque ela tem necessidade de aprender a gentileza, a afabilidade, a doçura, o amor, manifesto no cuidado com a educação, manifesto no cuidado com a manutenção do lar construído pela força masculina. E a gente vê isso tão manifestado de forma tão vil, né? Por exemplo, na Idade Média, quando a mulher, simplesmente por ser mulher, ela é considerada pecaminosa, simplesmente por ser mulher. E será que esse ranço inquisitório acabou? Basta olhar ainda certas culturas, né, que ainda subsistem na atualidade, em que a mulher ela ainda é considerada um objeto vil, em que ela deve se esconder atrás de um pano grosso, simplesmente porque a sua visão é pecaminosa. E somente o seu dono tem direito de vê-la. Né? Então, é uma cultura difícil de ser exterminada, porque vocês ficam aliviados de achar que a Inquisição acabou, vocês se sentem aliviados de achar que o nazismo acabou, vocês se sentem aliviados de achar que a ditadura em vários países acabou, quando, na verdade, não acabou. Ela se deslocou, ela mudou de nome, mudou de forma, mas permanece. Então, o que tem que mudar? O que precisa mudar? É o pensamento. Esse pensamento que está tão imiscuído nas trevas, ele precisa se iluminar. Ele precisa se encher de luz, para que ele possa mover as novas gerações. Quando Eusébio, né, ele deixa claro que a sua preleção, que o seu discurso não é um discurso voltado para aquele momento presente, mas para a próxima geração, visto que ali estavam espíritos encarnados, mas tinham espíritos desencarnados também. Os encarnados já estavam sendo preparados para a sua próxima reencarnação, porque eles já estavam numa fase de estudo adiantado. E os desencarnados preparados para a reencarnação próxima.
já com neurônios iluminados, já com mentes iluminadas, e mesmo assim, quando eles fazem essa imersão no plano denso da matéria, a matéria ela é tão cativante, ela é tão alucinógena. E por ser alucinógena, ela é tão viciante, ela é tão contaminadora, que muitos desses espíritos que vêm para cá preparados, mas que ainda não têm, né, uma determinada evolução, eles falham. Napoleão Bonaparte, que é o exemplo clássico que é citado na literatura espírita. Falham. Muitos falham. Né? Por quê? Porque chegam aqui esquecidos da sua natureza, de quem eles são, né? E muitas vezes, embora cônscios das suas responsabilidades, eles se deixam levar pela materialidade. E aí vem o iluminismo, né? Que a gente viu todas as trevas daquela Idade Média, toda a escuridão que marcou a Idade Média, onde não houve nenhum progresso no sentido de tecnologia. Se vocês analisarem comigo, enquanto civilizações, como as civilizações na América Central, né, os incas, os maias, os astecas, né, com todas as suas limitações, progrediam amplamente nos quesitos de algumas ciências, né? Se vocês pensarem comigo que o Egito alcançou um nível de progresso, né, imenso, até 3.000 anos antes do Cristo, 1.500 anos antes de Cristo, quando chegou a 1.500 anos antes de Cristo, o progresso do Egito parou, né? Começa o retorno daquela leva de espíritos para a capela e os que ficam não conseguem dar continuidade. Se esse progresso, se esse avanço tecnológico, filosófico tivesse tido continuidade, o planeta Terra hoje ele estaria num status de desenvolvimento muito mais avançado. Para vocês terem ideia, o retardamento tecnológico, o progresso em todos os sentidos, tecnológico, espiritual, moral da Terra, é tão atrasado que ela não conseguiu, por mais que se tentasse, ela não conseguiu uma vaga, né? Como representante, tendo representante no comando Ashtar-Sharam, que é liderada pelo Cristo, pelo próprio Cristo, que é o governador desse planeta, né? Mas isso não significa que o Cristo desistiu da humanidade. Até porque, se ele desistisse, ele não seria o Cristo. E entender que o Cristo, que o ser crístico, que todos são, que todos têm em si, o eu inferior e o eu superior, o ser crístico, ele tem toda a paciência do mundo. Ele sabe esperar o momento certo. Agora, tudo progride. Tudo progride. O homem evolui, o cachorrinho evolui, a árvore evolui, o planeta Terra também evolui. E o planeta Terra, ele passou por um castigo, por um sofrimento. Castigo não, por um sofrimento, porque o planeta não precisava ser castigado. Mas a humanidade maltratou tanto o planeta e o planeta continuou fazendo a sua missão,
continuou fornecendo recursos, continuou renovando-se, né? Em tudo aquilo que é destruído. Você vê, o homem coloca fogo numa floresta, vem a natureza, derrama chuva sobre aquela floresta, ela consegue se restabelecer, ela consegue se renovar, né? Então, vem um grande tsunami, destrói uma área, novamente ele se recompõe, destrói uma ilha, surge outra. E a Terra continuou bondosamente, né, a despeito de todos os maus tratos, se renovando e honrando a sua missão de dar recursos e condições à humanidade sobreviver. Agora, se esse planeta tão bondoso, né, está evoluindo, mas as pulgas que moram na sua crosta não, o que se faz? Pulveriza-se a superfície, não é? E aí a gente pega todas as pulgas más e perversa e vamos levar para uma outra crosta que está precisando de trabalhadores. E vamos deixar ficar aqui na crosta somente aqueles que já estão conscientes da sua humanidade, do seu dever de respeitar o próximo, de cuidar da natureza, de não maltratar os animais, de fazer todo bem. Então, essa Idade Média foi o ápice de todo esse momento de escuridão. Foi o ápice. Por que foi o ápice? Vocês podem me dizer assim, mas se você comparar o número de mortos pela Inquisição ou por qualquer incendiário, que nós não podemos esquecer que a Idade Média foi a idade dos incendiários, daqueles clãs, daquelas tribos nórdicas chamadas de bárbaras, né, que também saíam destruindo. Mas se você pode me dizer assim, olha, os crucificados na era romana, os mortos pela Inquisição foram muito inferiores, por exemplo, a tudo aquilo que houve no Holocausto. Eu estou dizendo do ápice porque foi o fundo do poço onde a humanidade perversa se reuniu para poder solidificar a sua maldade. Por isso que é chamado de ápice. Mas Jesus, que não desistia da humanidade, começa, então, a falar assim, vamos modificar esse estado de coisas. Começa a enviar, e de todos sempre ele enviou. Porque se você olhar, lá na Idade Média, tinha um Hus lá, um John Hus, lá atrás. Né? Tinha vários seres encarnados suscitando a bondade. Então, o que acontece? Ele começa a enviar novos espíritos, né? Espíritos com uma solidificada habilidade na prática do bem, para instaurar na mente dos homens, nos neurônios dos homens, novas ideias. Então, vem primeiro o renascimento, renascer. Só que o renascimento, ele surge ainda quando a Inquisição, quando a Idade Média ainda tinha força. A igreja era a grande rainha do planeta, né? Ela mandava nos reis, mandava na nobreza, mandava nos exércitos e mandava nos plebeus. A igreja era a grande rainha, né? Então, ainda nessa Idade Média, surge o Renascimento, que não pode ainda bater de frente com aquela igreja. Então, o que o Renascimento faz? Vale-se da arte, da música, das pinturas, para manifestar
uma nova ideia, uma ideia de libertação, uma ideia de transgressão àquela ordem que existia. E aí eu trouxe aqui para vocês o exemplo de que exatamente na arte, né, fica muito claro a manifestação do renascentismo quando ele usa, né, pinturas usando o corpo de mulher, que na Idade Média, se vocês imaginarem, lembrarem da ilustração anterior, né, era uma mulher à moda de bruxa, né, diante de uma fogueira, porque aquela era a tônica, era como se via a mulher, né? Então, a mulher passa daquela conhecedora bruxa, a etimologia da palavra bruxa significa mulher sábia, mulher que detém o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento de cura através das ervas. São mulheres que intuitivamente, ou que de mãe para filhas, de avó para netas, os antepassados, de mulher para mulher, elas iam passando conhecimento sobre fermentação natural do pão, sobre como que se preservava o fermento para se fazer os queijos, sobre como que se faziam os pães, os vinhos, as cervejas, sobre como que se usavam as ervas adequadamente para poder fazer beberagens, como eram chamadas, ou fluidos, como eram também denominados, para se curar enxaqueca, as dores de barriga, as frieiras. Essas bruxas, que eram todas as mulheres, elas, de mulheres queimadas nas fogueiras, elas passaram a ser retratadas como deusas. Lembram das antigas deusas pagãs? Então, elas começam a ser retratadas como deusas, como seres poderosos, como foi o caso, por exemplo, da Vênus de Milo, ou de Milão. Né? A deusa da beleza, a deusa do amor, e mais, nua. Por que o Renascimento se vale da nudez? Porque ele está dizendo o seguinte: olha, descobre a mulher e perceba que ela é um ser humano. Porque a maldade não estava na mulher, estava nos olhos dos homens, nos olhos de quem a julgava como sendo pecaminosa. E olha, antes que alguém me julgue como feminista, está errado, eu não sou feminista. Tá? Eu sou humanista. Humanista é que vejo o ser humano como um ser integral. Né? Poderia ser o homem, eu estaria falando da mesma forma. E uma das piores heranças, na minha opinião, porque a escravidão no período romano, a escravidão no período egípcio, quando se fala que os hebreus eram escravos e não eram, não eram e não eram. Não adianta historiador me dizer que os hebreus eram escravos, porque eles não eram. Eles eram um povo sem nação. Primeira coisa. Quando aquela história do Abraão, que conheceu a Cataúnha, que foi a sua esposa lá atrás e tal, e que vai com ela para o Egito, passa a morar. Depois José chama os seus irmãos para ir morar no Egito. José morre, sua descendência morre, mas os hebreus permanecem. Agora, eles trabalhavam nos serviços mais pesados, porque o povo egípcio escolhia as melhores funções para o povo egípcio. As funções de pedreiro, as piores funções ficavam para os hebreus. E naquela época não havia pagamento de salário em moeda fiduciária.
se trocava o trabalho por alimento ou por moradia. Isso, no século que vocês estão, caracteriza-se como situação análoga à escravidão. Mas na época deles, isso não era escravidão. Eles falavam assim: tá, você quer trabalhar? Tá, você vai trabalhar. Eu vou te dar a ração do dia. Mas eles eram livres. Tanto é que entre os hebreus, tinha os hebreus que eram abastados, que tinham comércio dentro do Egito. Né? Então, essa história de que eles eram escravos, não. E na época dos romanos, essa questão de escravidão entre os romanos também não era dessa forma como vocês têm a concepção de escravos, por causa do último período de escravidão no próprio país de vocês. A escravidão em Roma também ela era diferenciada. Então, se vendiam crianças como escravas, vendiam-se mulheres como escravas para servirem nos haréns, não podiam sair, mas as mulheres dos haréns, por exemplo, elas tinham casa, moradia e alimento. E muitas dessas mulheres, infelizmente, por falta de opção, elas se davam à escravidão e levavam seus filhos com elas, porque era uma maneira de sobrevivência. Né? No período dos feudos, a mesma coisa. Agora, a pior escravidão que existiu e que trouxe um karma imenso, principalmente para a Península Ibérica, um karma monstruoso, um karma que ainda vai ser cobrado, que ainda não foi cobrado, né? É a escravidão do povo africano, né? Que se deu na última fase, né? Ali do nosso estudo ali, se deu na última fase, né? Dessa idade moderna, né? Que foi o pilar da expansão ultramarina. Então, aquele afã de descobrir novas terras para poder explorar o ouro, metais preciosos e todas as riquezas e tudo mais, precisava-se de trabalhadores, e aí se descobriu a possibilidade de caçar como se fossem animais, princesas, reis, príncipes, pessoas comuns das suas tribos, pessoas felizes, pessoas livres, que viviam da caça, da pesca, da sua agricultura rudimentar, e roubaram a vida dessas pessoas, roubaram as suas identidades, a sua cultura, as suas crenças, e as fizeram viver, né, num estado de deplorável, né, de humanidade. E aí todos vocês sabem, eu não vou entrar nos pormenores desses sofrimentos, mas para lembrar vocês, eles sofreram muito, e muitos deles, como as duas das mentoras desse grupo nosso aqui, que são carinhosamente chamadas de pretas velhas, mas que só se valem dessa roupagem porque são espíritos imensamente, são luminares, né? Mas elas, com um grupo de pretos velhos, viveram essa fase da escravidão, e a própria Rita sempre tem contado a sua história, e ela sabe que, antes de viver entre os Incas, que foi a sua penúltima reencarnação entre os Incas, com o nosso irmão Seta Branca, e depois aqui no Brasil, por missão,
como escrava. Como que um espírito escravo pode ser missionário? Né? Como missão, viveu aqui no Brasil, mas ela sabe que antes de viver entre os incas, ela sabe quem ela foi e o que ela fez, para poder passar também por esse estado de coisas, para a gente entender que nada é por acaso, né? Então, eu nem quis pedir para o meu canal, nem entrar nesse contexto, porque vocês já sabem que a escravidão foi uma situação vexatória, desumana, cruel, né? E que está... Por que vocês estão passando por esse tipo de situação política e econômica no seu país? Qual é a causa disso tudo? Né? Então, tem uma causa anterior, tem um motivo anterior. Né? Então, aí vem esse iluminismo, né, desejando clarear. Eu estou repetindo um pouco esses nossos momentos anteriores, porque eu li muitas dúvidas em algumas pessoas. Então, por isso que eu estou fazendo, né, esse revival, né? Então, o iluminismo, ele surge daquele renascentismo, né? O renascentismo ele vai modificar a cultura, ele vai tentar, através da arte, fazer com que venha uma nova consciência. Eu acho que a palavra seria essa. Mas era uma consciência que ainda não podia se abrir, se manifestar. Eu dei o exemplo aqui no estudo anterior da própria ditadura militar, né, instituída pelo Ato Institucional número 5 aqui neste país, em que essas mentes elas se manifestaram porque eram mentes renascentistas. Um Caetano Veloso, da sua geração, se você olhar o histórico dele, você acha que ele é um doido, um louco? Você não sabe quem é esse espírito. Não vou falar para ele, que é para ele não ficar vaidoso, não é? Aí vem esse espírito renascentista e se expressa pela arte, pela música. Não é? Se você pegar algumas letras das canções desse espírito e estudá-las, você vai perceber ali claramente a transgressão, a revolução, a rebeldia de um espírito transformador. Né? Então, é interessante porque o iluminismo surge desse movimento cultural, que é a Renascença, e ele vem com o propósito de iluminar a sociedade, iluminar o homem. Mas aí, Jesus manda esses avatares, eles se misturam com outros expoentes, e aí vira uma confusão, porque é praxe, é da natureza do homem, né? Que ele fanatize tudo, né? Que ele extremize tudo. Então, era para tornar o homem racional, fazer com que o homem pensasse, raciocinasse, para deixar de lado um pouco daquelas crenças religiosas que eram tão arraigadas pela Igreja Católica, principalmente inferno, principalmente as questões de morte e pecado, né? Então, ele vem trazendo isso de uma forma sutil, mas que chega aqui se torna extremada.
né? Um movimento que dura poucas décadas, que trouxe uma transformação gigantesca, mas que não cumpriu da maneira como deveria cumprir tudo aquilo que se foi proposto para aquele movimento, através daqueles grandes espíritos, né? Então, tem aqueles expoentes franceses que nós citamos aqui, e os alemães, né? Então, esse movimento ele pode ser entendido como uma quebra, uma ruptura com o passado negro da Idade Média, das trevas, e o início de uma fase de confiança no progresso, na razão. Por isso que aí surgem todas as ciências, né? Então, era um movimento de liberdade do pensamento. Fim da censura imposta pela igreja. A igreja era o grande censor, né? A igreja era o grande cerceador do pensamento. Ela não permitia, como que cerceasse? Ela nem permitia que se pensasse. Então, o movimento iluminista ele vai fazer uma crítica a toda e qualquer crença. Né? Ele vai realizar um conhecimento que é aberto à crítica. Ele critica a si mesmo. Então, por se criticar a si mesmo, ele permite que ele o tempo todo se renove e vá adotando novos conceitos, novos critérios. E acreditem, o iluminismo não acabou em 1789. Eu diria que o iluminismo, apesar das mudanças, do entendimento, agora ele está assim, revigorado. Né? Então, ele vem dar liberdade de pensamento, fazer uma crítica ao misticismo, aquela crença religiosa que aprisionava, né? Mas, né, apesar de derrubar os valores da igreja, de questionar esses valores ultrapassados e tudo mais, ele faz o quê? Ele pega e cria a razão, cria a razão não, mas ele coloca a razão como senhora absoluta de tudo. E em vez dele colocar o ser humano, o espiritual como centro, ele coloca o homem como centro das questões, mas o homem material. E aí vem aquela questão do deísmo, né? Do teísmo e do deísmo que nós explicamos, porque a igreja diz que o homem não podia ser feliz. E o iluminismo diz que não, que o homem pode ser feliz. Mas o iluminismo prega que a felicidade do homem é pelas coisas materiais. E aí surge também esse contrassenso, né? Porque aí o iluminismo ele tem como principal patrocinador a Revolução Industrial. Porque a produção de bens materiais é o que daria felicidade ao homem. E é quando começa essa motivação, esse incentivo exacerbado ao consumismo. Então, houve essas deturpações, mas como ele era aberto à autocrítica, isso também pode ser corrigido, poderia ser corrigido. Né? Ele traz grandes avanços políticos, econômicos, jurídicos. Né? Eu trouxe também um exemplo dizendo que um crime cometido, o mesmo crime cometido por um nobre e por um plebeu, tinham julgamentos diferentes. E ali, agora vem o iluminismo e fala, não. Né? Emmanuel Kant, que é o alemão iluminista, que para mim, na minha opinião, mais do que Voltaire, que é considerado um grande expoente do iluminismo, né? Mas Kant vem e fala, não, esse julgamento não pode ser feito assim. O crime é o mesmo, o julgamento deve ser o mesmo, independente de quem esteja sendo julgado. Julga-se o crime.
e não a pessoa. Depois se vê quem é que está sendo julgado. E aí é por isso que a justiça é cega. E aí é por isso que parte-se da premissa que um juiz da atualidade, ele não olha, ele não analisa quem está à sua frente, ele deve se partir, né, dos fatos que estão ali descritos na sua frente. É isso que ele tem que julgar. É isso que ele tem que analisar. Né? Então, o iluminismo trouxe grandes contribuições para a humanidade e ainda está trazendo. Né? Mas também resvalou em grandes dificuldades, porque esse excesso de razão, né, fez com que ele se tornasse ou criasse, né, seguidores muito extremistas. Ainda assim, a gente não pode desconsiderar as suas contribuições, né? A emancipação do ser humano por meio das luzes da razão é o ponto-chave defendido por Allan Kardec, que era iluminista, totalmente iluminista. Né? Tanto é que ele fala que fé verdadeira é aquela que passa pelo crivo da razão. Né? Então, esses fundamentos foram muito importantes. E aí vem os extremismos, como, por exemplo, já que eu tenho que usar a razão, né? Já que eu faço uma crítica ao misticismo e às crendices da igreja, eu estou fazendo uma crítica ao misticismo, às crendices da igreja, aquilo que a igreja representava, mas eu não estou fazendo. Eu tinha que entender que a crítica não era ao espiritual, mas não foi compreendido dessa forma. Então, para vencer as trevas da superstição, da ignorância, do fanatismo, né, e tudo mais, então vamos fazer o seguinte: para a gente provar que a religião está certa, né? Porque já que era a idade da razão, tudo tinha que ser provado, tudo tinha que passar pelo método teórico experimental. Teórico porque tinha uma teoria. A igreja tinha uma teoria de que a alma existia e estava dentro do homem. Experimental é porque eu tinha que provar a teoria. O que eles fizeram? Os médicos de então, os cientistas de então, abriram as cabeças dos homens procurando a alma e não encontraram a alma. E quando não encontraram a alma, o que eles disseram? A alma não existe. O que existe é o cérebro, a mente. Aí vem uma nova ciência, a psicologia, o estudo da alma. Psique é a mente, logos é a sabedoria da alma, né? Então, nesse momento, acontece o quê? A ruptura entre ciência e religião, e que está aí até hoje. Né? Emmanuel é o grande pregador da unificação de ciência e religião, porque através da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela é, por si só, uma ciência, porque ela passou pelo método teórico experimental. Só que, em vez dela estudar os métodos, né, de uma ciência positivista, ela estuda e compara e analisa os métodos de uma ciência espiritual. Então, Kardec mandava as suas questões, as suas perguntas, para os médiuns nos 4 cantos do planeta, não era só na França. E ele recebia aquelas respostas de diferentes médiuns, de diferentes partes do mundo e de diferentes espíritos, e comparava todas as respostas. E ele começou a perceber que, embora fossem pessoas diferentes, culturas diferentes, intelectualidades diferentes, todos davam a mesma resposta, com a mesma essência, né?
E aí, depois nós vamos estudar a doutrina e o iluminismo, né? Mas, por agora, é importante que a gente entenda esse desenvolvimento, né? Então, a razão que suspeitava de tudo falou: olha, não tem alma, eu preciso de fatos, eu preciso de provas, eu preciso de fórmulas matemáticas, né? E aí, tudo a polaridade, por isso que a gente estudou tanto tempo a dualidade e a polaridade, né? Porque, ao mesmo tempo que isso é ruim, porque está questionando a espiritualidade, é bom, porque está promovendo o aparecimento de diversas ciências que vai trazer comprovação para a espiritualidade. Né? Então, como ela precisava de fatos, de provas, começa a haver uma desagregação do tronco da filosofia. Né? As ciências foram, vários ramos foram se especializando em determinados assuntos, como a astronomia, por exemplo, que teve os maiores expoentes, Galileu, Kepler, né? Que teve grandes expoentes. Então, esse método teórico experimental, né, ele vai, acima de tudo, preparar o ambiente para essa revolução industrial. E vai ser o chão de fábrica da revolução científica. Hoje vocês já estão na revolução tecnológica. Eu diria que hoje vocês estão na revolução técnico-espiritual, que é a união da tecnologia e da espiritualidade, porque hoje os espíritos podem se comunicar com vocês via instrumentos, aquilo que vocês chamam de espíritos, né? E hoje, esse grande avistamento de UFOs, de sondas, as sondas ufológicas são essas luzes que vocês veem, essas luzes menores, né? Então, esse grande avistamento massivo de sondas, de luzes, é graças a esse avanço técnico espiritual. E vocês já têm aparelhos, antes não tinha tecnologia que pudesse filmá-los, fotografá-los, registrá-los, né? E agora já se desenvolveu uma tecnologia que consegue captar. E hoje, com essa transformação no DNA, com essa percepção e com a quantidade imensa de seres índigos reencarnados, muitos, milhares podem avistá-los, porque já está numa dimensão visual, né, que consegue captar a vibração e a frequência dessas sondas e das naves também, né? Então, tudo isso é o chão de fábrica, né, para surgimento dessas novas ideias, né? E todos aqueles pensadores que vieram trazer essas bases, essas novas ideias, eles continuaram reencarnando. E aí vocês vão ver que os grandes iluministas, como Voltaire, como Diderot, né, eles vão reencarnar lá na frente na Revolução Francesa. Para quê? Para que eles vão fazer isso? Para poder continuar esse trabalho de transformação, né? Para continuar esse trabalho de instauração de uma nova humanidade. E mesmo lá na frente, quando tem a grande promulgação dos direitos humanos, né? E tudo mais, você vai ver que ali nada mais é do que um texto iluminista, né? Então, a gente percebe os prós e os contras, as falhas, porque é natural, é normal. Se nem quando Yoshua manifestou Cristo aqui na Terra, houve mudanças, né, imediatas na civilização daquela época, não seria no período do Renascimento ou do Iluminismo, ou mesmo com o advento da Revolução Francesa, que essas transformações ocorreriam imediatamente, né? Então, elas estão, agora que elas estão se manifestando.
né? Porque hoje vocês têm liberdade de pensamento, vocês têm liberdade de ir e vir, vocês têm liberdade de crítica, né? Vocês só não têm liberdade de promover a dissensão, de causar polêmica, de criar barulhos desnecessários, né? Então, o iluminismo ele age no exemplo, numa obra que você compõe, porque como que os iluministas agiam? Como que Voltaire agia? Como que Rousseau trabalhava? Escrevendo, escrevendo, influenciando, dando aulas, né? Era dessa maneira. Era a forma como eles tiveram de influenciar. Então, durante a Idade Média, né, a sociedade que tinha sido imensamente dominada, né, pela Igreja Católica, né, que defendia uma ideia de que Deus, né, era o centro da sociedade, né, e que tudo devia girar em torno de Deus, mas não dava ao homem as condições de poder sequer sobreviver. Aí vem o iluminismo e, erroneamente, coloca o homem, substitui Deus pelo homem. Quer dizer, está errado. Né? Mas o bonito era que ela queria que o homem pensasse, que tivesse liberdade de raciocinar, que tivesse um novo entendimento do mundo, um novo entendimento dos valores da humanidade. Né? Então, uma coisa interessante é entender que a descoberta da Terra, que não era o centro do universo, isso trouxe um abalo para a supremacia do conhecimento eclesiástico. Vocês lembram que eu coloquei aqui, na Idade Média, Giordano Bruno sendo queimado vivo, porque ele declarou, né, que a Terra não era o centro do universo, né? Mas aí vem Galileu, declara a mesma coisa, só que Galileu ele desmentiu, né? Para não ser queimado vivo, ele volta atrás nas suas declarações, mas já estava tarde, porque a semente já tinha sido lançada, né? Outra coisa, o fim do regime absolutista, aquele do regime feudal, né? Foi o que era outro fator de insatisfação, aquela sociedade dividida em estamentos, né? Igreja, nobreza, exército e povo. Né? Então, esse clero e essa nobreza que estavam no topo da pirâmide é questionada no iluminismo, e lá na Revolução Francesa ela chega ao clímax, com a prisão, né? Eu vou dar uma prévia aqui, né? Com a prisão e o guilhotinamento, já no final da Revolução Francesa, dos reis, né? De Bourbon, que é o Luís XVI e a Maria Antonieta, né? Que reencarnou aqui no Brasil, né? Então, todos esses descontentamentos, todos esses movimentos, né? Tudo isso que aconteceu, e com as novas gerações de espíritos reencarnando ali, até chegar Kardec, por exemplo, né? Olha a geração que Kardec estudou, olha onde ele vai estudar, em Verdun, todos aqueles que estavam ali com Kardec, sob a maestria de Pestalozzi, eram grandes
homens, grandes espíritos, cada um na sua área, fazendo modificações. Vocês só conhecem Kardec, mas e os outros colegas dele? Né? Então, tudo isso vai chegar na Revolução Francesa. Né? Então, a gente aqui, ó, as principais contribuições, né? A razão, que é a oportunidade do homem raciocinar livremente, de poder pensar, criticar, opinar, né? O avanço da ciência. Esse avanço da ciência ele é essencial não só para o progresso industrial, mas também para o avanço da própria doutrina espírita. Veja bem, esse avanço da ciência criou condições para que Gutenberg pudesse desenvolver a primeira chapa de imprensa. E se ele não tivesse feito isso, né, não tivesse publicado a primeira Bíblia, não tivesse impresso a primeira Bíblia, não tivesse dado condições de que essas primeiras chapas pudessem progredir, a própria doutrina espírita não teria como alcançar o patamar que ela alcançou se não tivesse a publicação dos 300 livros do Espírito queimados em praça pública, porque essa foi a grande propaganda da doutrina espírita, para quem não sabe. Né? Então, outra contribuição, o iluminismo ele ignorava qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica. Então, qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica. O catolicismo era contrário à evidência científica? Era. Por quê? Um exemplo. A evidência científica mostrava que a Terra não era o centro do universo, né? E que a Terra girava em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra, e que existiam vários mundos. Isso é uma evidência científica, e a Igreja Católica negava. Mas e o Espiritismo? O Espiritismo ele vem como uma ciência positivista. Então, na época de Kardec, não tinha essa resistência que teve, por exemplo, no Novo Século. Não tinha essa resistência que teve na década de 20, na década de 30, até a década de 60, 70, como teve aqui no seu país. Né? E só agora, com essas novas gerações que estão entendendo esse positivismo, como vocês aqui que estão comigo, analisando racionalmente a doutrina espírita, por um outro aspecto, né? Porque agora a gente vai começar a estudar a doutrina espírita já, mas com aspecto racional, porque vocês espíritas kardecistas, vocês são muito místicos. Vocês endeusaram aqueles que vocês chamam de mentores, ou vão me dizer que não? Vocês tornaram eles deuses, né? O nosso próprio irmão Chico Xavier, que é um dos nossos, mais 10 anos e ele é um deus. Né? Então, esse estado de coisas que nós queremos apresentar para vocês, a razão, porque Kardec, e vocês vão ver quando eu trouxer o estudo de Kardec para vocês, porque eu estou trazendo o estudo de Kardec baseado em Kardec, ele mesmo fala. Ele fala até o seguinte, que ele era contrário a um aspecto religioso do espiritismo. Porque praticar a caridade não significa que você tem que instituir uma religião, ele era contrário a isso. Isso é a palavra de Kardec, escrito por ele, assinado por ele. Mas vamos deixar isso para o tempo que a gente for estudar isso. Outra coisa, oposição ao absolutismo, ao mercantilismo, já falamos disso, né? Tirando as vantagens da nobreza, as vantagens da Igreja Católica, tomando propriedade da Igreja Católica,
né? Destituindo os cardeais e o clero dos seus postos, né? Vocês vão lembrar depois do fato de Napoleão, ele faz as pazes com a igreja. Ele faz as pazes com a igreja, mas ele não deixa que o Papa coloque a coroa na sua cabeça. Vocês já pensaram sobre o significado disso, espiritualmente falando? Vocês já analisaram? Ele faz as pazes com a igreja porque era necessário, até para o fortalecimento do império que ele queria instaurar. Mas ele era um iluminista. Essa foi a função dele ao reencarnar. E ao colocar a coroa, ele próprio colocar a coroa na sua cabeça, ele diz: aqui quem manda é a razão. Né? Depois nós vamos falar disso também. Então, essa razão era considerada o fator primordial e legítimo para o alcance da verdade e do conhecimento. Houve avanço da ciência, né? E a defesa de liberdade política e econômica, né? Sem tanta interferência do Estado, né? Entender, né, que alguns cientistas acreditavam que a natureza era capaz de explicar o comportamento da sociedade, Karl Marx, por exemplo, né? O predomínio da burguesia, quem eram os burgueses, nós já vimos, já estudamos, a formação da burguesia, né? A contribuição de que Deus está presente na natureza e no próprio homem, o deísmo e o teísmo, porque o iluminismo, embora ele estivesse, a razão fosse a primícia de tudo, mas ele não era ateísta, ele era teísta, mas ele acreditava em Deus de uma outra forma. Enquanto a igreja pregava que a felicidade do homem estava em ser salvo, em morrer e ir para o paraíso, então o iluminismo pregava que o homem podia ser feliz aqui com um carro novo, com bens novos. Eu estou citando carros só para vocês entenderem, porque Ford ainda não tinha nascido, né? Mas só para vocês entenderem. Então, o questionamento, a crítica, né? A investigação, a metodologia científica foram contribuições muito importantes do iluminismo, que me permite estar aqui agora conversando com vocês, falando com vocês. Porque se não fossem essas contribuições, muito provavelmente vocês nem me aceitariam aqui conversando com vocês. Né? Então, aí vem a Revolução Francesa, né? E vamos ver se a gente terá tempo hábil para poder trabalhar. Mas vamos voltar um pouco mais para entender a Revolução Francesa, né? Então, tem a queda do Império Romano lá no ano de 476, e aí acontece uma descentralização do poder, que era o poder dos Césares, né? Vocês se lembram disso, nós estudamos também, e aí volta a ter uma economia de subsistência, porque na época aquela economia era toda voltada para pagar impostos para Roma, não era isso? E agora volta a ter uma economia de subsistência. O que é essa economia de subsistência? Cada um vai trabalhar para seu próprio sustento, né? E aí, esse tipo de descentralização e esse tipo de economia de subsistência vai durar do século VIII até meados do século XII. E aí, a partir daí, surge o absolutismo, que nós também já estudamos aqui. Aqueles senhores feudais que eram os pequenos reis, pequenos reinados, cada pequeno reinado com um rei, com uma vigorosa centralização do poder, né? Eles se achavam com direito do poder dado por Deus, eles se consideravam parentes de Deus, né? Representantes de Deus e com poder divino,
e aí, então, os demais eram seus vassalos, os seus servos ou os seus escravos. E qual a consequência disso? Né? O aparecimento de reis déspotas e perdulários, também já estudamos isso, já vimos isso. E essa ilustração aqui, eu acho essa imagem cabe muito bem, né? Um rei, um padre e um rei montados sobre um servo, sobre um plebeu, né? Todos explorando, todos sugando a pobreza, a vassalagem, né? E aí Maria Antonieta e Luís XVI, que são os maiores representantes, né, desse tipo de poder, né, e que terminam presos na Revolução Francesa e são guilhotinados, né? Então, o que foi a Revolução Francesa? Eu vou só abrir, porque não vai dar tempo, mas só para mostrar para vocês o descontentamento do povo contra os desmandos absolutos desses reis, né? Então, havia só duas classes. Lembra que lá atrás havia a classe do clero, dos nobres, o exército e o povão? Agora só existe duas classes, os nobres e o povo. E lá nos nobres estava misturado o clero, né? Então, o reinado dos Bourbons, que foram esses que eu dei o exemplo aí, Maria Antonieta com o Luís XVI, ele era um reinado... O Luís XVI era um fraco, era um coitado, né? Vamos dizer assim. Porque ele vem com a missão de instaurar um reino pacífico, progressista, herdado do iluminismo, né? E ele se perde no condenso da matéria, nos prazeres da carne e sua missão. Literalmente, ele faz sua